Lucas 24, 13 a 35, diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que estava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando não abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho e como dele fora conhecido no partir do pão. Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Ministra aos nossos corações nessa noite essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a Bíblia tem um versículo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Quando a gente olha para o comportamento humano hoje, não há nada de diferente, pastor Tiago, nada de diferente. A Bíblia já fala dos comportamentos, das atitudes, há milhares de anos atrás. E quando eu olho para esse texto, nós lemos esse texto, nós encontramos a história de dois homens, eram dois discípulos, né, que estavam muito tristes e desanimados, porque Jesus Cristo tinha sido crucificado. E quando Jesus ele é crucificado na sexta-feira, eles precisam fazer duas escolhas, pelo menos. Uma delas, ou fica em Jerusalém, ou volta para Emaús. Então, queridos, Emaús ficava a mais ou menos 11 quilômetros de distância de Jerusalém, e era uma descida. E esses homens, no decorrer dessa caminhada, né, nesses 11 quilômetros, aparece-lhe um outro homem. Era Jesus, o Cristo ressuscitado, mas eles não o reconheceram. E aí você pode fazer a pergunta que eu já fiz quando eu estudei esse texto: por que eles não reconheceram Jesus se eles eram discípulos de Jesus? Você já se fez essa pergunta? Eu não sei se você já leu esse texto e fez essa seguinte pergunta: se eles disseram
se eles eram discípulos de Jesus, por que não reconheceram? A resposta está no versículo de número 17. Eles lhe disse: que palavras são estas? Que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tão tristes? E aí a resposta é essa. Diga comigo: os discípulos estavam tristes. E quem aqui nunca ficou triste na vida? Eu já fiquei muito triste, irmão. Há um tempo atrás eu tive uma tristeza profunda. Eu estava num churrasco, e aí era o último pedaço de picanha. E aí nós éramos em 5. E aí cada um pegou um por educação, passou a descer. Eu falei: vou pegar o último, né? Aí quando eu pego assim, irmão, quando eu levo a minha boca, ele cai no chão. Pensa numa tristeza que eu não quero que você passe por essa tristeza. Talvez você pensou: ele vai falar que ele ficou sem dinheiro um dia, né? Muitas coisas, mas eu fiquei muito triste nesse dia. Mas o fato é, queridos, é que a tristeza, ela pode causar na pessoa um sentimento de confusão, a ponto dele não reconhecer uma outra pessoa. E eles estavam tão tristes, que Jesus chegou para caminhar com eles, e eles não o reconheceram. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui nesta noite. Nós temos visitantes que chegaram aqui talvez pela primeira vez. Não sei se no caminho da sua vida, hoje você está triste. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus te encontrou no seu caminho aqui hoje. E se você der ouvido a estas palavras, a salvação poderá chegar na sua vida hoje. Diga comigo: Jesus, eu estou aqui. Glória a Deus. Então o texto, queridos, ele vai nos revelar, esses mais de 20 versículos que nós lemos, nós temos pelo menos 2 diálogos. Nós temos o diálogo dos 2 discípulos, nós temos o diálogo de Jesus com os discípulos, e ainda o contexto que o escritor escreveu. Então, eu quis trazer para vocês pelo menos alguns pontos. Eu não vou dizer quantos pontos são, senão vocês vão ficar contando, né? Se eu falar que é 15, aí vocês vão ficar contando. Então eu separei algumas lições aqui, que o texto falou profundamente ao meu coração, e espero que Deus ele possa falar na sua. A primeira consideração é que os discípulos estavam descendo, se afastando da comunidade da fé. Diga comigo: estavam descendo. E queridos, descer, toda descida ela pode ser perigosa. Quando nós lemos o texto, Jerusalém estava na parte de cima, Emaús ficava embaixo. E eles, pela tristeza, pela frustração, eles deixaram a sua comunidade. Eles decidiram deixar os demais discípulos, deixarem toda aquela comunidade da fé e descer para Emaús. Então essa descida, ela é muito perigosa, porque ela estava isolando aqueles 2 discípulos de toda a comunidade. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão: a sua comunidade, seja ela a sua igreja, seja ela a sua cela, por mais imperfeita que ela seja, ela é o melhor lugar para você estar. Ela é o melhor lugar, porque na comunidade nós sempre teremos apoio um dos outros. Quem teve no primeiro de maio, diga glória a Deus. Que maravilha que foi aquele evento, comunidade da fé. E Jesus viu isso. Ele viu que aqueles 2 discípulos estavam deixando a sua comunidade. E se você lembra bem do Salmo de número 133, existe uma bênção especial destinada para todas as vezes que a comunidade da fé se junta. E lá diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, todas as vezes que nós nos ajuntamos em nome de Jesus, é como o orvalho do Monte Hermon, que desce. Então, diga para você mesmo: tem bênção para mim, quando eu estou junto dos meus irmãos. Então, eles estavam se afastando do caminho, né, se afastando da sua comunidade da fé. Mas olha, queridos, como Jesus é bom. Prega comigo nessa noite, diga: Jesus é bom. Deixa eu pregar sozinho, não, irmão. Pregar aqui no domingo é difícil demais. Na quinta-feira é uma moleza. Na EBD eu tiro de letra, mas no domingo eu fico com o Claudio Miro olhando lá para mim, ó.
Eu fico assim meio sem jeito, então prega comigo nessa noite. Então, olha só como Jesus é bom, queridos. Os discípulos estavam se isolando da comunidade da fé. E Jesus sabia que eles estavam saindo, Jesus sabia disso. E Jesus, ele poderia ter ido para qualquer outro lugar naquela ocasião. Mas quando ele ressuscitou, ele foi atrás desses 2 discípulos que estavam se afastando do caminho da fé. Ele foi atrás dele primeiro, dos 2 primeiros, para depois eles voltarem para o caminho que nunca deveriam ter saído. E o desejo de Jesus é esse, que a sua igreja, a sua célula, a sua casa seja sempre unida. Todas as vezes que nós saímos do caminho, eu fico feliz por isso, porque quando a gente sai do caminho, Jesus sempre vai usar uma pessoa para trazer a gente para o caminho de volta. E talvez, querido, você que está aqui hoje, nesta noite, você talvez saiu do caminho. Hoje você tem a oportunidade de retornar para o caminho que você saiu. O segundo motivo, eles estavam tristes. Mas por quê? Prega comigo, por quê? Jesus morreu na sexta-feira. A ressurreição foi no domingo. Sexta-feira é o dia da morte. Domingo é o dia da ressurreição. Mas existe um sábado no meio. O sábado, os irmãos conhecem bem a história dos judeus. Os judeus não poderiam caminhar 11 quilômetros. Então, o sábado, eles tiveram todo o tempo do sábado para pensar no que iriam fazer das suas vidas. Então, eles decidem o seguinte: naquele sábado, eles decidem que eles vão voltar para Emaús. E, queridos, como Jesus morre na sexta, eu fico pensando, são as minhas conjecturas pessoais, por que eles esqueceram da mensagem que Jesus tinha dito que ressuscitaria no domingo? Jesus já tinha dito isso para eles, né? Mateus 16, 21 diz assim, olha: daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos seus discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Eles sabiam disso, mas a tristeza foi tão grande, queridos, o impacto da morte foi tão grande, que eles ficaram presos à morte da sexta, e esqueceram que Jesus iria ressuscitar no domingo. Eles ficaram tão conectados com a morte na sexta, que esqueceram que no domingo, 2 dias depois, Jesus Cristo iria ressuscitar. Então, a segunda lição, uma outra lição que eu quero tirar aqui para nós hoje, nessa noite: se nós estivermos conectados, se o nosso passado tiver sido bom, ou se tiver sido ruim, se a gente estiver preso ao nosso passado, nós poderemos congelar o nosso futuro, inclusive o nosso presente também. Nunca fique preso ao passado, nunca fique preso ao passado. O passado dos discípulos era sexta-feira, mas o futuro daqueles discípulos era o domingo. E eles estavam tão presos ao passado, tão presos à sexta, que esqueceram da bênção que ia chegar no domingo. Então, eu quero dizer para você nesta noite, a sua sexta-feira, queridos, pode até ter sido ruim, mas que dia é hoje? Hoje é domingo. Diga para o seu irmão, prega comigo, irmão, hoje é domingo. Hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de vida, aleluia. Hoje é dia de vitória, hoje é domingo. A sexta-feira já passou. Eu não tenho mais, foi cantado aqui: eu não sou mais escravo da sexta. Eu sou filho de Jesus do domingo. Jesus ressuscitou, queridos. E no verso 19, o Senhor vai fazer essa pergunta: qual é o motivo dessa tristeza? Quais? E eles disseram: a que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Então eles deviam ter ficado em Jerusalém, porque Jerusalém no domingo seria ressurreição. Sexta-feira, dia de morte. Domingo, dia de ressurreição. Sexta-feira, passado. Domingo, futuro. Então o Senhor queria que eles estivessem presentes num evento futuro. E aí eu quero abrir um parênteses aqui na minha pregação e dizer que Jesus, ele está voltando. Amém?
Parece que ninguém está querendo isso. Jesus está voltando. Então, querido, Jesus está voltando, é um evento futuro. Talvez tenha alguma coisa ainda que lhe prenda no passado. Talvez o seu passado foi ruim. Existem marcas, existem perdas. Mas eu quero te dizer que a volta de Jesus é algo futuro. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Não se conecte ao passado, se conecte ao futuro. Jesus está voltando. Pergunta para o seu irmão: irmão, você está preso na sexta-feira da morte? Ou você já está ressuscitado com Cristo do domingo? Talvez você conhece alguém que esteja preso à sexta-feira da morte, esteja conectado com a sexta-feira. E talvez até você mesmo hoje, nesta noite, esteja conectado à sexta-feira da morte. Mas hoje é domingo, hoje é dia de salvação nessa casa. Próximo ponto, eles tinham os olhos vendados. A experiência da morte de Jesus tinha sido tão dolorosa, a ponto deles não reconhecerem quem era Jesus. E muitas vezes, querido, por isso que eu fiz questão de citar o versículo, né, que não há nada de novo nesse mundo, tudo que é já foi. E às vezes a gente está, né, em algum momento da nossa caminhada, nós estamos como esses dois discípulos. A gente pode estar triste, a gente pode estar frustrado, os nossos olhos podem estar vendados para aquilo que Deus ainda reservou para nós. E esse texto é tão interessante que às vezes a gente está aqui hoje falando de um Jesus, né, que ressuscitou, mas naquela ocasião Jesus estava lá, carne e osso, e eles com seus olhos vendados a ponto de não enxergarem. E isso tem um motivo, e o que se desenrola na conversa é que Jesus ele vai começar a explicar as Escrituras àqueles dois homens, e os seus corações vão serem aquecidos. Então o Senhor começa dizendo o seguinte: olha, começa com Moisés e todos os profetas, todos eles falaram de mim, falaram de que eu teria que morrer, né, mas que eu iria ressuscitar, e um diálogo se desenrola ali. Mas mesmo assim, queridos, Jesus falando, explicando para eles a palavra, os seus olhos ainda não abrem. Mas acontece uma coisa muito interessante, o versículo 32 vai dizer, quando Jesus começa a falar da Escritura para aqueles dois discípulos, a Bíblia diz que os seus corações começam a arder. Algo diferente começa, o versículo 32 diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Então a percepção daqueles homens começou a mudar quando a Escritura foi colocada novamente nas suas mentes, nos seus corações. Queridos, eu não posso mudar a sua vida, a igreja também não. Nenhum pastor aqui da igreja pode mudar a vida de ninguém, mas a palavra do Senhor, ela pode mudar a vida de uma pessoa. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ela é capaz de mudar o caminho, o destino de uma pessoa. Não importa a forma como você entrou aqui hoje, ou como você está aqui hoje, a palavra de Deus, ela pode mudar a sua vida hoje. Um dia ela mudou a vida, a minha, um dia ela mudou a vida de todos nós que estamos aqui. E sobre o poder transformador da palavra do Senhor, Billy Graham escreveu um dia: leia a Bíblia para ser santo, creia para ser salvo e leia a Bíblia para ser sábio, creia para ser salvo e pratique para ser santo. A palavra de Deus tem esse poder, queridos. E hoje a palavra de Deus chegou aos corações aqui nessa noite. Então a palavra ela vai mudar a percepção daqueles homens. Essa caminhada começa e eles sendo alimentados pela palavra, 3 coisas pelo menos vão acontecer. Primeiro, a tristeza passou. Jesus tem o poder de transformar a tristeza em alegria. Amém? Prega comigo, diga glória a Deus. Segundo, a paz chegou aos corações. Quem já sentiu aqui, queridos, quem já teve assim aquele momento de tristeza, do coração estar acelerado, e receber de Deus uma palavra, e o seu coração acalmar, diga glória a Deus. Isso é bom quando acontece, não é? É tão bom quando Jesus entra no nosso coração e traz paz. Então quando a palavra entra no coração daqueles homens,
vai trazer paz. E vocês vão ver no decorrer do texto que quando a paz chega, o discurso muda. O discurso da sexta-feira, do sábado, era que Jesus, ele tinha morrido. O Império Romano tinha matado Jesus. E talvez o medo de serem mortos fez com que fossem embora. Então o discurso era da perda, da tristeza, da frustração. Mas quando a palavra entra no coração, se vocês vão ver logo a seguir que o discurso muda, e eles vão voltar correndo para Jerusalém, dizendo, o nosso Cristo ressuscitou. Então quando a palavra entra, o discurso muda. Aquele que falava besteira não fala mais, aquele que xingava não fala mais, aquele que fala aquilo que não devia não fala mais, porque a palavra transforma a vida de uma pessoa. E o terceiro ponto, decidiram convidar Jesus para entrar em sua casa. E quando estava à mesa, Jesus ele vai abençoar o pão. E nós vamos ver, meus amados, que a palavra, diga comigo, a palavra aqueceu o coração, mas não abriu os olhos. O coração, queridos, aberto é importante. Nós precisamos ter o coração ardendo, essa chama, né? Não sei como você é lá na sua célula, não sei. Ontem eu estava conversando com um obreiro aqui da igreja, e quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu termino a célula ansioso que a próxima célula chegue. Eu sou apaixonado pela minha célula. O meu coração arde, né? Arde por isso, porque ali eu vejo Deus. Ali eu tenho a oportunidade de abrir o meu coração. Se meu coração estiver ardendo, né? Se eu estiver triste, vá lá para casa o Renato lá e faz uma caranguejada daquela, irmãos. Não fica olhando para mim senão, Davi. Eu gosto de churrasco também. O Davi está desaprovando que eu comi caranguejo, pastor. Quem não tem esse pecado, atira a primeira pedra, irmão. Eu amo a minha célula. Você pode dizer isso? Eu amo a minha célula? Prega comigo hoje. Diga, eu amo a minha célula. Meu coração arde de amor por ela. Graças a Deus. Então, o coração daqueles discípulos, eles vão arder, mas os olhos só serão abertos quando Jesus entra na casa. Quando Jesus entra em casa, queridos, o que acontece quando Jesus entra em casa? O versículo diz, de número 29, diz o seguinte: e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Se você olhar o texto, queridos, Jesus, ele vai entrar naquela casa tarde. Eles vão dizer o seguinte: Senhor, já é tarde, já declinou o dia, já não seria muito bom para o Senhor ir daqui para outro lugar, então fica aqui conosco. E sabe o que Jesus vai fazer, queridos? Ele vai entrar naquela casa mesmo sendo tarde, porque quando Jesus é convidado, não tem hora, ele entra, mesmo sendo tarde. Existem coisas que na vida da gente pode ser tarde. Pode ser tarde para um médico operar uma pessoa para salvar a vida dela, quando acontecer alguma coisa que está fora do seu alcance. Demoraram demais para levar para o médico, pode ser tarde. Pode ser tarde demais para o advogado entrar com a petição no seu processo, quando o prazo já está vencido. Não adianta, já é tarde demais. Pode ser tarde demais para aquele que tomou uma decisão precipitada e a consequência já veio. Pode ser tarde demais, mas nunca é tarde demais para Jesus entrar na nossa casa. Nunca é tarde. Se a gente convidar, se a gente deixar, Ele vai entrar na nossa casa, porque nunca é tarde demais para Jesus entrar. E Ele aceitou aquele convite. Aquelas pessoas fizeram um convite: Senhor, entra. E Mengal, ele entrou, porque Jesus, ele sempre aceitará o convite para entrar em qualquer casa que ele for convidado. Nós estamos vivendo o mês, da casa de paz, muitas casas de paz sendo feitas. É Jesus entrando nas casas porque está sendo convidado. Prega comigo, pergunta para o seu irmão: irmão, você já conseguiu uma casa de paz aí? Há quanto tempo você é crente? Há quanto tempo você é salvo? Eu já faz quase 30 anos que Jesus entrou na minha casa e nunca mais saiu. Nunca mais saiu.
E não pense, irmão, porque eu sou bonito assim que eu não passo por prova, não, que eu passo. Eu passo. Eu passo algumas bem difíceis, inclusive. Mas nunca deixei de acreditar que Jesus está na minha casa. Nunca. Porque eu chamei ele para entrar e lá ele ficou. Então, após, queridos, versículo 30, diz o seguinte: e entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Quando Jesus ele aceita o convite, ele senta naquela mesa, ele pega o pão. Se os irmãos estudarem um pouquinho, já estudaram um pouquinho, sabe que o papel de partir o pão é do anfitrião da casa. Era ele. Anfitrião é aquele que recebe bem uma pessoa. Então o papel do anfitrião era pegar o pão e repartir e dar para os seus convidados. Jesus ali, ele era um convidado, mas quando ele recebe aquele convite, ele vê que a casa está aberta, ele vê que os corações estão ardendo, ele assume o papel de anfitrião e é ele quem parte o pão. Jesus, quando ele assume esse papel de anfitrião daquela casa, ele estava assumindo o controle naquela casa por aquele momento. Então, queridos, quer ter um lar abençoado, deixe Jesus ser o anfitrião da sua casa. Quer ter uma vida regrada de bênçãos, deixe Jesus partir o pão na sua casa. Quer ter uma vida com muitas provas, mas com muitas vitórias, deixa Jesus ser um anfitrião lá na sua casa. Talvez você tenha partido o pão, Jesus quer ser o seu anfitrião. Posso ouvir um glória a Deus? E existem muitas casas precisando que Jesus se torne o seu anfitrião. E aí o papel importante da casa de paz, o papel importante da célula. Nós tivemos aqui um seminário ontem, né, o DNA 1, e foi falado, a célula vai aonde a igreja não vai. Por isso que a igreja em célula é uma igreja diferente. Então existem muitas casas que Jesus quer entrar, ele quer partir o pão, ele quer ser um anfitrião, mas precisa de nós como igreja fazer a nossa parte. Você tem feito a sua parte? O próximo ponto, eles reconheceram Jesus a partir do pão. A partilha do pão, quando Jesus pega aquele pão e parte e dá graças e distribui aquele pão, naquele momento, queridos, os olhos eles se abrem. Então lá atrás, Jesus explicando-lhes a palavra, pregando para eles a palavra, o coração estava ardendo, mas os olhos só foram abertos quando o partir do pão aconteceu. Olha só como estar em fraternidade, em comunidade é importante. Olha só como estar junto, né? O Salmo 133, volto a frisá-lo. Olha como estar junto é bom, porque lá é onde nós descobrimos o partir do pão, Jesus está presente. E quando Jesus ele parte o pão, que os olhos se abrem, eles vão fazer a maior descoberta daquele momento: Jesus está vivo. Até então, na sexta-feira, Jesus estava morto. Até então, eles não reconheceram o Mestre, estava com Cristo, caminhando com Cristo, e até o momento que Jesus vai partir o pão, eles estão com Cristo, mas sem conhecer quem Ele é. Mas quando o pão é partido, os olhos, as escamas dos olhos, os olhos passam a ser desvendados, e eles vão ter a maior revelação daquele momento: Jesus Cristo está entre nós. E sabe o que vai acontecer, queridos, quando os olhos, quando essa descoberta, quando eles fazem essa descoberta, né? Jesus parte o pão, os olhos se abrem. 4 coisas acontecem pelo menos. 3, seus olhos foram abertos, ninguém fica indiferente e continua sem enxergar após um encontro com Jesus. Você foi o mesmo depois que encontrou Jesus? Não, ninguém é o mesmo depois. Talvez você que está aqui nessa noite, você não encontrou Jesus ainda, você não sabe do que nós estamos falando, mas hoje é dia de experimentar. E eu convido você, meu amado irmão, você visitante, que não aceitou Jesus,
experimente Jesus. Se não aceitar, devolve ele para mim que eu fico com ele. Tá bom? Eu fico com ele. Amém? Quem fica com Jesus aí? Jesus é bom, irmãos. .com.br. Segundo, seus corações foram aquecidos pelo poder da palavra. A Bíblia é capaz de fazer arder o coração, mas o abrir dos olhos é necessário também a experiência da comunidade, da partilha, da comunhão. Terceiro, eles não olharam as dificuldades. Tanto que o texto, querido, versículo de número 33 vai dizer o seguinte: quando Jesus parte o pão, os olhos são desvendados, aquela revelação acontece, Jesus está vivo. Diga comigo, Jesus está vivo, prega comigo. Jesus está vivo. Quando tudo isso acontece, o versículo de número 33 vai dizer o seguinte: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Então, queridos, quando o coração é aquecido, o olho é aberto, a palavra entrou no coração, eu tenho a certeza de que ele está vivo. O que é que acontece? Eles não olharam mais a dificuldade. Andar 11 quilômetros não é andar 11 metros. 11 quilômetros é muito chão para se andar. E se nós olhamos a trajetória, nós vamos encontrar que demoraram um bom tempo andando. Se alguém quiser fazer uma estimativa, eu sei que fazendo caminhada, você anda 5 quilômetros por hora. Talvez andando você vai demorar muito mais. Então a gente nota que eles saíram, pode ser que eles tenham saído de manhã, caminhado todo dia parando, chegaram que horas? Ao entardecer. Convidam a Jesus para entrar na sua casa. Jesus entra, assume o papel de anfitrião, parte o pão, os olhos são abertos. Sabe o que é que eles fazem? Na mesma hora decidem voltar para Jerusalém. Porque quem é tocado, quem sabe que Jesus está vivo, quem sente o poder da ressurreição, quem já não está mais ligado à sexta-feira da crucificação, mas entende o domingo da ressurreição, ele não olha as dificuldades. Então, com o coração aberto, eles, vamos dar meia volta. A Bíblia nem diz, mas pode ser que eles não tenham comido pão, porque a força que estava neles agora era a força do Espírito Santo. Eles estavam ali, Jesus deu forças para eles, então eles vão voltar na mesma hora. Então, diga comigo, com o coração aquecido, eu não vejo dificuldade. Se na quarta-feira, ou na quinta, ou na sexta, ou seja qual for o dia da célula, se tiver chovendo, quem tem o coração aquecido vai. Amém? No domingo, na quinta-feira, se está chovendo, tem um culto aqui na igreja, quem tem o coração aquecido vem. Porque quem tem o coração aquecido não vê dificuldade, pastor Valteci. Ele faz, porque ele faz por amor. E as dificuldades ficam de lado. Então, o quarto ponto, depois de não ver a dificuldade, os seus olhos, os seus lábios foram abertos. Após aquele encontro maravilhoso com Jesus, os discípulos voltam a ter comunhão e proclamar que Jesus está vivo. Então, o discurso que era do sábado, Jesus está morto, já não é mais o discurso do domingo. No domingo o discurso é: Jesus está vivo. Aleluia por isso. E com isso, eles vão renascer para uma nova e viva esperança. Com a esperança renovada, 4 coisas também acontecem com eles. Primeiro, eles perdem o medo, porque Jesus tinha morrido na sexta. E talvez, eu estou usando a palavra talvez por prudência, talvez o medo deles é de que seriam mortos também. Talvez. Então, quando o coração está aquecido, e eu já não vejo mais dificuldade, o que eu vou fazer? Vou voltar para Jerusalém, para o lugar que eu tinha medo. Ou seja, Jesus Cristo faz perder o medo. Segundo, superaram a experiência de incapacidade, de impotência. Agora eu que estava fugindo, estou voltando como um pregador do Cristo ressuscitado. Terceiro, deixaram de lado o negativismo e voltaram em plena noite como se fosse o dia. As suas forças foram restauradas. Quem precisa de restauração aqui nesta noite? Quarto ponto, voltaram para recomeçar. E hoje é dia de recomeço nessa igreja. Hoje talvez essa palavra seja para você.
que em algum momento da sua vida, você quis voltar para Emaús ou está voltando para Emaús. Deus quer o melhor para você. Deus sempre quer o melhor para você. Sempre. E após tudo isso, eles recebem uma nova direção, porque vão mudar o caminho. Com seus corações em chamas, a direção daqueles homens mudaram e correram de volta para Jerusalém. E hoje, queridos, para me finalizar, eu quero trazer alguns pontos aqui, talvez 5 pontos, sobre essa nova direção para as nossas vidas. Primeiro, diga comigo, prega comigo hoje. Hoje é dia de voltar para o caminho. Emaús, queridos, fica a 11 quilômetros de Jerusalém. E com os corações ardentes, eles decidem voltar para Jerusalém. Jerusalém, em alguma das traduções, significa alicerce da paz. Então eles vão sair de um ambiente da descida, que é o ambiente da dúvida, da frustração, da tristeza, e vão seguir o caminho agora do alicerce da paz, porque Jesus é a nossa paz. Segundo, eles querem voltar, hoje é dia de voltar para os braços do Pai. O Pai está em Jerusalém. Ele foi até Emaús, porque 2 pessoas estavam afastando da comunidade, mas o lugar que ele disse que iria voltar e encontrar os discípulos seria Jerusalém. Então hoje é dia de você que está afastado voltar para o encontro do Pai. O Pai está aqui, o Pai está em Jerusalém. Hoje é dia também de você voltar para o ministério que você fez parte. Talvez, eu gosto sempre de usar a palavra talvez, por prudência. Nem todos se adequam a essa situação. Mas talvez você já fez parte de um ministério um dia e o seu coração se entristeceu. Porque todo ministério, queridos, ele é composto de pessoas, e pessoas falham. Pessoas cometem erros. Quem aqui nunca errou? Levanta aí que eu quero te dar os parabéns. Ninguém, todos nós erramos. E na igreja, queridos, existem pessoas que se entristecem. Eu estava em uma reunião aqui na igreja, não lembro qual, que uma irmã tomou a palavra e disse que ela tinha sido profundamente ofendida por uma pessoa. Eu acho que foi lá, com o Márcio, não foi, Márcio? O Márcio pregando aqui no domingo na EBD. E o Márcio ministrando como enfrentar a solidão, não é isso? E teve uma irmã que tomou a palavra e ela disse o seguinte, que ela tinha sido entristecida, mas em que em nenhum momento ela decidiu abandonar a igreja, porque ela sabia que Jesus era maior do que a tristeza dela. E eu acredito que ela esteja aqui nessa noite. Então nós somos pessoas que a gente entristece as pessoas mesmo, mas Jesus é aquele que traz alegria. Então talvez se você fez parte de um ministério um dia, hoje talvez o Senhor esteja falando com você para você voltar. Jesus está lá, o seu lugar está lá. Talvez hoje é dia de voltar para a célula que um dia você fez parte e está em casa. Seu lugar ainda está lá. E hoje é dia de voltar para Jerusalém, porque Jerusalém é o caminho de cima. Emaús lembra a morte, lembra a crucificação. Domingo lembra ressurreição, lembra vitória, lembra alegria. Então hoje é dia de fazer essa volta. E para mim encerrar o 10º ponto, agora eu falei, né, porque já acabou. Senão você estava contando, irmão. Se eu falar assim, eu tenho 10 motivos para falar para você, você já ia ficar em 1, 2, 3. Então isso é técnico pregador, a gente nunca fala isso. Só deixa para falar no final. A 10ª consideração é que eles recebem uma nova mensagem. Quem encontra com Jesus tem sempre uma nova mensagem para pregar. Porque o seu coração está ardendo. Diga comigo, o coração de quem encontra Jesus
está sempre ardendo. Então, quando eles recebem essa nova mensagem, eles não mais vão queixar da morte de Jesus. Eles não vão mais ter medo. Porque tem uma nova mensagem agora no seu coração. Jesus está vivo. E se Ele está vivo, queridos, sempre haverá esperança. Por mais triste que seja a situação de uma pessoa, Jesus está vivo e Jesus é capaz de mudar o caminho dessa pessoa. E com a mensagem mudada, queridos, daqueles homens, a mensagem, foi-lhes dada uma nova mensagem, uma nova direção, eles vão concluir, vão chegar a Jerusalém dizendo o seguinte: Jesus ressuscitou. Fique de pé, eu quero orar com você. Hoje, Jesus, Ele é aquele que tem o poder. A igreja, ela não vai conseguir mudar o seu caminho. A igreja não. Nós nos reunimos aqui em nome de Jesus, a igreja, ela te dá uma direção. Mas o caminho, quem pode mudar é Jesus. Tem pessoas que vêm para a igreja e elas são tomadas por um arrependimento, ou às vezes até por um remorso. O remorso é aquele sentimento que você tem, você sente, ele dói, mas às vezes a pessoa não tem coragem para tomar uma decisão, aquilo que fica remoendo, remorso. Tem aqueles que se arrependem, o arrependimento faz você parar para pensar, porque arrependimento é mudança de atitude. Mas existe a conversão. A conversão é a mudança de direção. Eu estava indo para Emaús, agora eu vou para Jerusalém. E eu queria perguntar para você, não sei se todos aqui já aceitaram a Cristo como seu Salvador. Eu não posso encerrar essa mensagem sem perguntar para você se existe uma pessoa aqui que estava indo para Emaús e quer voltar para Jerusalém. Talvez você nesse caminho você está triste, e daqui a pouco eu vou orar para um outro grupo de pessoas. Talvez você chegou aqui triste, preocupado, cabisbaixo, seu caminho não está legal. Hoje é dia, se você convidar Jesus para entrar na sua casa, Jesus, Ele vai entrar e vai cear contigo, vai tirar a tristeza do seu coração e vai te dar um novo caminho. E de quebra, irmão, você ainda vai ganhar uma nova família ainda. Tem alguma pessoa que queira aceitar a Cristo como seu Salvador? Se não tem, eu quero orar pelo segundo grupo de pessoas. Agora é para os crentes. Que tipo de impacto a ressurreição tem causado em você? Como você tem caminhado pela vida? O caminho do crente, queridos, não é só mil maravilhas, não. Por isso que eu disse aqui, fiz questão de ler, o que é já foi. Às vezes a gente fica triste no caminho, às vezes a gente fica frustrado, às vezes a gente fica desanimado e quer voltar para Emaús. Eu quero orar pelos cristãos agora, os crentes que estavam pensando em descer para Emaús. Hoje é dia, queridos, de você voltar para Jerusalém. Hoje é dia de reconhecer que você estava, mesmo sendo cristão, você pensou em tomar decisões, e essas decisões quase lhe custaram algo, quase não tem mais jeito. Mas Jesus é aquele que dá jeito, Jesus é aquele que conserta, Jesus é aquele que transforma a tristeza em alegria. E se você veio aqui nesta noite, se você veio, se não veio, eu fico muito feliz que você esteja bem. Se você veio aqui hoje preocupado, triste,
com algo no seu coração que está te incomodando, eu quero orar por você. Os pastores vão orar por você. Para que você possa ter paz, queridos. Nada melhor do que dormir em paz. Tem alguém aqui que queira vir? Nós vamos orar. Se não tem, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Pedir a Deus que tem uma pessoa. Isso, tem duas. Eu sei que tem. Quantas vezes eu, como pastor, já vim para a igreja com o coração triste? Você já veio, pastor Tiago, para a igreja com o coração triste? Você já veio, pastor Valdeci? Quantas vezes a gente já veio? Às vezes a gente não demonstra, né? A gente não diz isso. Mas às vezes a gente está descendo para Emaús. A gente está no caminho errado. E o Senhor, Ele quer mudar o caminho hoje. Ele quer mudar, quer dar nova direção, quer dar uma nova mensagem. Ele quer tirar isso do seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo hoje, Ele vai passar em revista esses corações aqui hoje. E essas pessoas vão sair daqui renovadas. Prega comigo, diga eu creio. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Porque hoje nós estamos em Jerusalém. Muitos de nós, ó Deus, estávamos, ó Deus, voltando para Emaús, presos, conectados à crucificação, ao passado. Mas o Senhor, ó Deus, chegou em nossa vida, chegou em nosso coração. O Senhor aqueceu os nossos corações, ó Deus. O Senhor entrou na nossa casa, partiu o pão, assumiu o lugar de anfitrião, tomou o controle da nossa vida. Mas mesmo assim, Senhor amado, como seres humanos que nós somos, pecadores, com os nossos sentimentos, com as nossas fragilidades, ó Deus, a gente se entristece. Existem pessoas aqui, Senhor amado, com os corações tristes, porque alguma coisa aconteceu. Mas o Espírito Santo do Senhor passa em revista esses corações aqui agora, Senhor. Passa o bálsamo da cura. Arranca tudo aquilo, Senhor amado, que está trazendo insegurança, tristeza, dor, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, que ao terminarmos esta oração, o mover do Senhor, a glória do Senhor, já aconteceu nestas vidas, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, num Deus que é um Deus de milagres. Nós cremos num Deus restaurador. Nós cremos num Deus, ó Deus, que pode mudar situações. Nós declaramos isso nesta noite. Nós abençoamos essas pessoas que entenderam a palavra, que saíram dos seus lugares, vieram diante do altar do Senhor, reconhecendo que elas precisam de algo especial da parte do Senhor. E não há nada melhor, ó Deus, do que estar diante do teu altar e ser ministrado pelo Senhor. Por isso, Espírito Santo, passa nesses corações agora o teu bálsamo, Senhor, e deles a cura, em nome de Jesus, amém. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém, irmãos queridos. Quero